Olá, meu nome é Wesley, eu sou técnico em eletrotécnica, sou professor do curso de instalações elétricas do curso Elétrica Prática Online e você está em uma aula especial, é uma aula bônus, é uma aula recompensa e onde você está recebendo esse brinde aí do nosso curso e da nossa escola, né, do curso Elétrica Prática Online. Você está recebendo essa aula hoje e a aula que você não vai encontrar aberta no YouTube, porque é um link fechado, então você está recebendo um conteúdo particular e personalizado, tá certo? Eu vou estar apresentando para vocês hoje o tema dessa aula, que é como ganhar dinheiro com instalações elétricas, tá certo? Nós temos um treinamento, um curso, né, um curso Elétrica Prática Online, um curso de 40 horas, tá certo? Ele é 2 meses de duração, tem aulas gravadas e aulas também ao vivo todas as quarta-feiras. Dentro desse curso nós temos 3 aulas bônus que nós mostramos o segredo, né, para os nossos alunos de como conseguir alavancar a carreira de um eletricista de sucesso. O que eu vou mostrar para vocês aqui é uma parte disso e você vai receber especialmente aí essa aula, essa recompensa aí por você estar conosco, fazendo parte da nossa audiência, tá certo? Então nós vamos estar ministrando esse tema para vocês e eu peço a você que fica até o final, que se você ficar até o final, no final tem uma grande recompensa aí, que certamente vai te ajudar muito na sua caminhada, tá certo? O tema nosso da aula: como ganhar dinheiro com instalações elétricas. Certo? Como ganhar dinheiro com instalações elétricas. Nós desenvolvemos essa aula exclusiva aí para vocês, a nossa audiência, o nosso público, e essa aula é baseada em quatro pilares, né? São 4 estruturas que nós entendemos, né, que é possível ganhar dinheiro com instalações elétricas, mesmo partindo do zero, mesmo saindo do zero, né? Como eu já disse no início, meu nome é Wesley, eu tenho mais de 14 anos de experiência com instalações elétricas, já trabalhei em empresas do setor de siderurgia, né, que no caso é a CSN, uma das maiores laminadoras da América Latina, né, tem o maior laminador da América Latina. Trabalhei também na Peugeot Citroën, na área de chaparia, na manutenção de chaparia, propriamente dito. Já trabalhei também por alguns anos no setor de laticínio, né, na Itambé, na Presidente, né, a dona dessas marcas, já trabalhei. Trabalhei também no setor de hortelaria também, né, onde atuo até hoje, né, onde também trabalho como supervisor de manutenção. E tenho uma experiência de mais de 6 anos também em construções civil e instalações elétricas, né, residenciais e prediais também. Então, com base nessas experiências que eu possuo ao longo desses 14 anos, eu posso te dizer que esses pilares aqui, essas 4 estratégias, já vão fazer você ganhar dinheiro com instalações elétricas, tá certo? Então a primeira aqui, o primeiro tópico, né, que nós vamos aí estudar e passar para vocês aí, vai ser uma aula um pouquinho extensa, porque vai ser uma aula um pouco densa, nós vamos passar bastante conteúdo para vocês aí, vocês entenderem como ganhar dinheiro com instalações elétricas, tá certo? Então, logo aqui no primeiro aqui, né, no primeiro nós vamos ter conhecimento, né? Nós vamos ter o conhecimento técnico, tá certo? Então, primeira coisa que você vai precisar, conhecimento técnico, tá certo? Técnico, você vai precisar de conhecimento técnico. No segundo, você vai precisar
né, do que nós chamamos aí de lista de contatos. Você vai precisar de contatos, tá certo? Você vai precisar de contatos. Então aqui no segundo, você vai precisar de contatos, tá certo? Contatos e parcerias, tá certo? Você vai precisar de parcerias aqui. E no terceiro pilar aqui, você vai precisar logo, né? Se você tem o conhecimento técnico, tá certo? Se você tem o conhecimento técnico, se você tem contatos, você tem uma lista de contatos de clientes e também de parceiros, tá certo? Então você tem parcerias que você vai desenvolver ao longo aí do início da sua caminhada, tá certo? Tem um método aqui, né? Dentro do nosso treinamento lá tem um método aprofundado sobre essa parte aqui, onde você emerge nesse assunto e realmente eu vou passar para você, mas como o nosso vídeo não é o intuito de falar 100% disso, mas lá na frente você vai ver um pouco, vou passar, vou pincelar que você vai entender, tá certo? Então, no terceiro aqui vem a divulgação, tá certo? A divulgação. Então, você vai divulgar o seu serviço, você vai precisar de divulgar. Então, logo você vai terá que ter o conhecimento técnico aqui. No conhecimento técnico, não necessariamente saber tudo, porque você vai falar assim para mim, professor, mas eu estou começando agora, então eu não detenho o conhecimento todo. Perfeito. Então você vai ter que ter um conhecimento de uma área específica dentro de instalações elétricas. Tem um segredo aqui também. Você vai conseguir alavancar a sua carreira dentro de um segmento dentro da instalação elétrica, tá certo? E aqui você vai precisar de contato, então logo eu tenho conhecimento, né, técnico, e logo depois eu vou ter parceria, desenvolver parcerias, vou divulgar o meu serviço, e aqui existem várias mídias e canais que você vai divulgar, e logo após, que é a parte, né, que eu creio que te trouxe você até essa aula aqui, que é a parte 4, que é o orçamento, tá certo? Você vai precisar aqui do orçamento, o orçamento para eletricista, tá certo? Então, logo, com esses quatro pilares aqui, com certeza você vai ganhar dinheiro com instalações elétricas. Ainda vou colocar aqui ainda, ó, partindo do absolutamente zero, tá certo? Zero. Eu entrei hoje, certo? Tô vendo o seu vídeo aí, professor, não conheço nada e você está falando que existe uma possibilidade de eu começar a ganhar dinheiro com instalações elétricas partindo do zero. Realmente, existe essa possibilidade. Se você seguir esse método e essa estratégia, certamente você vai conseguir. Então, conhecimento técnico, tá certo? É o primeiro método, né? O segundo passo do método é o contrato, contatos e parcerias. Então, alianças, tá certo? Terceiro, a divulgação. E o quarto aqui é o fundamental, tá certo? É como uma engrenagem. Sem divulgação, eu não consigo fazer orçamento. Se eu divulgo e não sei fazer orçamento, logo eu não consigo fazer serviço. Se eu tenho contato, divulgo, faço orçamento, mas eu não sei a técnica de executar. E aí também certamente eu não vou conseguir. Se eu tenho a técnica, eu tenho a divulgação e eu faço o orçamento sem contatos e parcerias, eu consigo? Não consigo. Você vai avançar pouco, mas a sua caminhada vai ser lenta, o seu passo vai ser lento, a sua projeção vai ser lenta, o seu aumento vai ser lento, o seu ganho também vai ser lento. Então, isso daqui é uma estrutura. Então, se você seguir, né, essa estrutura aqui, certamente você vai conseguir ganhar dinheiro
com instalações elétricas, tá certo? Agora nós vamos esmiuçar cada um desses daqui, tá certo? Nós vamos no tópico 1, no tópico 2, no tópico 3 e no tópico 4, que é o mais esperado aqui, né? Peço a você não avance o vídeo, tá certo? Porque cada dessas partes aqui são riquíssimas de conteúdo e de dicas que vão ser muito importantes para a sua carreira e você vai conseguir com essa proposta nossa dessa aula. Como ganhar dinheiro com instalações elétricas partindo do absolutamente zero, tá certo? Vamos aqui, ó. Conhecimento técnico, certo? O que vai vir aqui? O que é que o eletricista, mesmo que ele parte do zero, o que é que ele vai precisar? Ele vai precisar de conhecer, certo? Conhecer as ferramentas. Isso aqui é de praxe. Ele vai precisar. De uma forma também, não adianta eu falar outra coisa para vocês, que a vida de um eletricista é estudar. Então ele vai iniciar no básico, mas depois ele vai... O próprio serviço em si, diário, vai forçar ele a estudar, porque a cada dia há uma mudança, né? Quem instalava ventilador lá atrás, em alguns anos atrás, ele passava 2 cabos, né, para fazer a comunicação, né, ali do capacitor, do comando de capacitor de reversão do ventilador, né? Nos dias de hoje, você já tem esse controle remoto, então essa reversão e reversão já fica tudo na caixinha. Hoje, a questão da iluminação, hoje já existem interruptores inteligentes, interruptores Wi-Fi. Então, a vida do eletricista vai sempre estudar. Então, primeira coisa de praxe, ele vai ter que conhecer as ferramentas, né? Vai ter que conhecer o alicate, né? Os diversos tipos de alicate, e aí vai alguma dica, o alicate de corte, o alicate de bico, o alicate universal, o alicate decapador, o alicate cripador, tá certo? Então, existem N alicates aí que existem, você vai ter que ter, né? Vai ter que conhecer esses alicates, tá certo? Vai ter que entender também sobre chave de fenda, sobre chave Phillips, sobre chave de teste, né? Vai ter que entender, né, sobre as ferramentas de um eletricista, que não é o objetivo aqui eu mostrar detalhe por detalhe aqui para vocês, mas o que é um alicate amperímetro, o que é um multímetro, né? O que é um aparelho de teste, para você fazer teste nas instalações elétricas, porque o eletricista ele é chamado em algumas situações e ele vai ter que prestar uma análise, né? O cliente chamou e está faltando luz lá, né? Ou está faltando energia lá no chuveiro, né? O chuveiro parou de esquentar. O eletricista ele não vai só no quadro como alguns profissionais, né? O pedreiro, ele vai lá no quadro e o disjuntor caiu, né? Assim, usa. Mas o eletricista não fala o disjuntor caiu, o disjuntor está em tripe. Ele vai lá no quadro e vai ver, fala, o disjuntor está em tripe. O eletricista, ele sabe que se o disjuntor está em tripe, alguma coisa elevou aquela tensão naquele circuito, ou seja, a corrente aumentou naquele circuito e o disjuntor desligou, né? Entrou em tripe, tá certo? E aí o eletricista, antes dele armar aquele disjuntor, ele vai verificar. Ele vai ver o cabo, ele vai fazer teste de continuidade no cabo e ele vai começar a fazer algumas medições ali que vão mostrar para ele, ó, tem um cabo em curto, esse cabo está em curto, então o senhor vai ter que trocar esse cabo todo, senão vai continuar dando problema para você esse chuveiro. Tá certo? Ele vai fazer uma análise. Ah, não, mas esse problema deu no chuveiro, porque o chuveiro era de 5.500, eu botei um de 7.500, queria tomar um banho quente a mais. Só que aí o cabo não suportava essa demanda, esse aumento de carga, tá certo? Então o eletricista ele vai ter que conhecer as ferramentas, né? Mas como assim se eu sou iniciante? Eu estou partindo do zero. Como que eu
vou começar essa carreira. Então você vai atuar em pequenos reparos, tá certo? Em pequenos serviços, em serviços que são de pequena demanda. Eu, em alguns anos atrás, eu conheci um eletricista que ele instalava só padrão de luz, então, ou seja, ele só instalava padrão de luz, né? Não fazia outra coisa, a não ser padrão de luz, ele era focado em padrão de luz. Ou seja, ele instalava 2, 4, 5, né? Uma vez perguntando para ele, ele instalou até 6 padrões de luz num dia, né? Lógico que ele tinha um ajudante, mas ele instalou até 6 padrões de luz no dia. Padrão de entrada de casa, né? Padrão, né? Aqui no estado é o padrão CEMIG, no Rio de Janeiro, padrão Light, né? Então, essa instalação, ele ganhava recurso para fazer aquilo ali. Ele trabalhava no foco daquilo ali. São serviços que você tem um conhecimento técnico específico sobre aquele. E aí você consegue fazer o serviço e realmente ganhar dinheiro com instalações elétricas. Então, ou seja, se eu tenho muito conhecimento, então eu conheço mais ferramentas e mais recursos. Logo, a minha visão ela é um pouco maior. Mas se eu sou novo, eu estou iniciando, e talvez eu não tenha tanta confiança em instalações elétricas, eu foco no pequeno, naquele serviço pequeno, fracionado, que aquele serviço pequeno eu vou conseguir alavancar e ter sucesso dentro daquele serviço pequeno, tá certo? Então primeiro eu vou ter que conhecer as ferramentas, depois eu vou ter que conhecer realmente, vou ter que ter o conhecimento do assunto, tá certo? Do assunto específico, tá certo? Específico, certo? E esse assunto, conhecimento do assunto específico relacionado às instalações elétricas. Ou seja, eu vou ter que focar. Se eu já tenho um amplo conhecimento, eu parto para o campo, tá certo? Do campo de trabalho, do amplo conhecimento. Agora, se eu tenho conhecimento restrito, pequeno, então eu foco em serviços pequenos. E outra coisa que você vai ter que ter para alavancar e ganhar dinheiro com instalações elétricas, você vai ter que ter uma fala técnica, tá certo? Você vai ter que ter uma fala técnica, tá certo? Técnica, você vai ter que ter uma fala técnica. Isso aqui não tem como eu passar para você, isso aqui você vai ter que desenvolver, né? Lógico que volto a falar dentro do nosso treinamento, nós temos detalhadamente tudo isso nas nossas aulas bônus, tá certo? Isso aqui eu não consigo passar agora para você, mas você vai conseguir ver detalhadamente, passo a passo, como desenvolver uma fala técnica, como desenvolver um conhecimento e como também isso aqui, esse conteúdo você encontra tudo lá. Mas o que eu estou passando para você já vai te dar uma base, uma noção para que você consiga avançar, né? Como ganhar dinheiro com instalações elétricas. A sua fala tem que ser técnica, tá certo? Agora nós vamos passar para o tópico 2, né? Onde nós vamos ver um pouco de contatos e parceria. Lembre-se que a proposta nossa da aula, né? Vai estar até aqui em cima aqui para você estar vendo. A proposta nossa da aula é como ganhar dinheiro com instalações elétricas partindo do zero. Então, ou seja, primeiro pilar, conhecimento técnico, você vai precisar disso. Vai precisar de conhecer as suas ferramentas, vai precisar de ter um conhecimento sobre o assunto específico, é instalação disso, é serviço disso, é instalação daquilo, tá certo? Conhecimento técnico, focado. E a sua fala, ao falar, vai ter que ser diferente, porque você é um eletricista que vai estar prestando serviço em uma residência, uma casa, em uma organização, então você vai ter que se portar diferente, tá certo? Então agora nós vamos para o tópico 2 agora. Pessoal, nesse tópico 2 aqui, tá certo? Nesse tópico 2 aqui, nós vamos ver sobre contatos, tá certo? E parcerias, tá certo? Parcerias, certo? O que vem a ser isso? Então, você tem aqui a estrutura técnica, você, né, acertou agora na estrutura técnica, alinhou essa estrutura técnica, tá
certo? E agora você vem com o segundo pilar, que é os contatos e parceria. Você vai precisar, não vai ter como, você vai precisar de contatos para você começar a desenvolver uma carreira em instalações elétricas. Então, primeiro você vai precisar de parcerias, vai ter que fechar parcerias, tá certo? Você vai ter que fechar parcerias. Você vai encontrar em diversos setores, né, profissionais que vão fechar parceria com você, tá certo? Então, você vai conseguir na construção civil, tá certo? Na construção, tá certo? Na construção, você vai conseguir em lojas, tá certo? Você vai conseguir em condomínios, tá certo? Você vai conseguir com amigos, tá certo? Isso aqui. Então, isso é só, não tem como eu detalhar tudo aqui para vocês, né, porque o nosso tempo não permite. Então, você vai conseguir parcerias nos setores de construção, construção civil, em lojas, condomínios e amigos, tá certo? A parceria é o ponto fundamental da vida do eletricista que quer alavancar a sua carreira. O eletricista, ele vai precisar sempre de parceria para ele avançar, porque sozinho ele não vai conseguir. E repare que essa profissão não é nova, então já tem eletricista no mercado. Faça um teste. Se você for numa loja de material elétrico, você vai chegar numa área, determinada área da loja de material elétrico, você vai ver um monte de cartõezinhos ali de eletricista, 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 eletricista. Tá certo? Se você chegar numa loja de material de construção, ali também já tem os cartãozinhos dos eletricistas ali também. Se você é um eletricista entrante, que está entrando no mercado, acabou de fazer um curso, de fazer uma instalação, ou também pode acontecer com você o que aconteceu comigo, né? Trabalhando alguns anos na indústria, só na indústria, quando as portas fechou na indústria e eu vim para o campo de instalações residenciais, você vem, mas o que você tinha na indústria fica na indústria, né? Aquele gabarito, aquela, né, experiência que você tinha na indústria, você traz, mas aqueles contatos da indústria não servem muito em instalações residenciais, porque ali é um outro universo, o campo de guerra ali é outro. Então você fica meio perdido, então você não tem muito uma linha de contato, você faz o que todo mundo manda fazer, vai lá no Facebook, divulga, faz aquilo, o vizinho, mas só que não avança. O segredo seu está aqui, ó, tá certo? Uma construção de parcerias e contatos, tá certo? E contatos, tá certo? Esses contatos aqui são de clientes, tá certo? Clientes, tá certo? Amigos e vizinhos, tá certo? Esses aqui são os contatos que você vai fechar, tá certo? Você vai captar. Existe um segredo de você, os clientes, os amigos e os vizinhos, tá certo? Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui vai alavancar, né, a sua carreira e você vai conseguir ter aí uma estrutura sólida. Então, recapitulando, primeiro item, você vai precisar de conhecimento técnico. Segundo item, né, dessa nossa jornada aí, né, de como ganhar dinheiro com instalações elétricas partindo do zero. Então, nós estamos partindo do zero, construindo, né, parcerias e uma lista de contatos, tá certo? De clientes que você vai buscar, de amigos que você vai buscar e de vizinhos também que você vai buscar ao anunciar o seu serviço, tá certo? Agora nós vamos para o terceiro item, né? Vamos agora para o terceiro item, onde você vai estar vendo aqui conosco aqui, tá certo? Beleza, pessoal? Agora nós vamos estar voltando aqui, terceiro item, né, dessa nossa estrutura, tá certo? Terceiro item é a divulgação, tá certo? Divulgação. Então, nós já trilhamos aqui, só recapitulando, nós já trilhamos o 1, já trilhamos o 2 e agora estamos no passo 3. Então, o passo 1, nós já passamos pelo passo
1, nós passamos pelo passo 2 e agora nós estamos no passo 3. Tá certo? Você lembra aí o que era o passo 1? Você lembra aí o que era o passo 2 e o passo 3 agora é a divulgação. Cara, isso aqui, se você guardar isso aqui, vai virar o jogo. Isso aqui vira o jogo. Tá certo? Isso aqui é o diferencial. Divulgação. A divulgação é o seu marketing, é o seu merchandising, tá certo? É a sua propaganda, tá certo? Existem várias mídias de divulgação, onde você vai divulgar. Quando eu iniciei, eu divulgava, né? Eu ia lá, fazia os panfletos na gráfica e achava que isso eu ia conseguir um retorno muito grande, mas não dava muito retorno. Eu ia na gráfica, fazia o panfleto, pagava um menino para ficar no sinal e o menino ficava distribuindo o panfleto no sinal enquanto eu estava trabalhando, tá certo? O que acontecia na maioria das vezes? O menino, como não tinha ninguém ali olhando ele, o menino jogava o panfleto no chão, jogava o panfleto no lixo. Isso é porque eu procurava encontrar um monte de panfleto no lixo, né? Então o que acontece? Não era uma tática muito boa. Então hoje você tem algumas mídias sociais que você vai conseguir divulgar o seu serviço, né? Então como é que você vai divulgar? Através dos amigos, tá certo? Através de mídias sociais, tá certo? De mídias sociais, e também você vai divulgar através de anúncios, tá certo? Isso daqui são anúncios pagos, tá certo? Aí na sua região. Isso aqui você vai fazer uma parte de divulgação. A divulgação ela é importante nesses 3 níveis. O amigo, porque o amigo vai passar para um outro amigo, para outro amigo, para outro amigo, e o outro amigo vai passar para outro amigo, para outro amigo, o outro amigo vai passar, e aqui a sua cadeia vai aumentar, né? Os seus clientes vão aumentando, porque um vai passando para o outro e vai passando para o outro, tá certo? É o famoso boca a boca, mas para que esse boca a boca aqui passe, você precisa primeiro ter um conhecimento técnico muito bom, tá certo? Lá você vai precisar de uma parceria duradoura, tá certo? Contatos e amigos, você vai precisar disso para divulgar. Logo após você vai precisar de saber estratégias de divulgação que vão ampliar a sua visão, né? Que vão ampliar até a sua autoridade, né? Dentro do setor da sua região, da sua rua, da sua cidade, através das mídias sociais. Existe uma técnica dentro do curso que nós ensinamos como fazer essa divulgação, tá certo? De uma maneira correta, eficaz e que você muitas das vezes não vê aí o seu concorrente fazer, né? Pode pesquisar, né? Não tem igual essa publicação que nós passamos dentro do nosso treinamento, tá certo? Que você vai conseguir uma alavancagem, né? Você vai conseguir ali uma autoridade, tá certo? Uma autoridade, tá certo? Você vai conseguir. E os anúncios pagos também são importantíssimos para você alcançar novos clientes. Você vai chegar em alguns clientes que os seus amigos não chegariam e que as mídias sociais, sem você pagar algum valor, também não chegaria, porque essas mídias geralmente elas estão junto com os seus amigos, ali no seu círculo de amigos. Agora os anúncios pagos eles vão além, eles vão ampliar o seu negócio, tá certo? Isso aqui é importantíssimo para que você venha e consiga ganhar dinheiro com instalações elétricas, tá certo? Primeiro passo, parte técnica, tem que estar afiada, tá certo? Eu vou bater nessa tecla porque são 4, né? Pilares que se um faltar, a engrenagem não roda, tá certo? Então, o primeiro passo, conhecimento técnico. Segundo passo, você vai precisar de parcerias e contatos, tá certo? O terceiro passo, você vai precisar de uma divulgação. Isso aí, não estou falando em contratar uma equipe de marketing, é tudo muito simples. Esse operacional aqui é muito simples, você consegue fazer isso aqui simplificado, tá certo? E você vai conseguir divulgar.
Agora nós vamos para o quarto e o último tópico, estrutura aí, e eu vou mostrar para você o que muitos de vocês aí querem ouvir sobre orçamento elétrico, tá certo? Então, pessoal, agora aqui no 4, tá certo? No 4 aqui nós temos tá certo? Nós temos o orçamento. E agora? Agora é a dor de cabeça, né? Nós temos aqui o orçamento. É o ponto aonde aí gera dúvida do pessoal. Não adianta, como nós fizemos aqui, ó. Então, conhecimento, tá certo? Número 1. Número 2, estou resumindo aqui, parcerias, tá certo? Número 3, divulgação. Ó, divulgação, tá certo? E o número 4, orçamento. Ó, orçamento, tá certo? Repare que se nós aqui faltar, tá certo? Se por algum momento eu deixar aqui o conhecimento, eu não tenho conhecimento. Imagino que eu não tenho. Mas eu tenho a parceria, tenho a divulgação e tenho o orçamento elétrico. Então, eu tenho a parceria, consigo me dar bem, tenho a divulgação, amplio, abriu as portas e entrego o orçamento. Aqui já vai dar um diferencial. Porque no orçamento você vai precisar de conhecimento técnico, tá certo? No orçamento você já vai precisar, porque o cliente, na sua fala, ele já vai saber se você é técnico ou não. Repare quando você vai no médico, e ele começa a usar os termos de médico. E você fica, né, sem saber, doutor, o senhor pode traduzir o que o senhor falou? Porque é a linguagem dele aquela ali, a linguagem dele é aquela ali. Quando você vai no mecânico, né, e você não entende nada de mecânica, e o mecânico começa a falar com você. Foi o pistão, foi o pisto, foi isso, foi o cilindro, foi a vela. E ele começa a usar. Se você não conhece os termos que o mecânico está falando, ele fala, não, mas calma aí, o que está acontecendo com o carro? Aí ele vai falar, não, o carro parou de funcionar. Então, ele traduziu para você, tá certo? O eletricista é a mesma coisa. Então, na fala aqui dele, o conhecimento, ele precisa do conhecimento para que quando ele chega, conhecimento técnico, quando ele chega aqui no orçamento, ele vai entregar o orçamento para o cliente, a fala dele já é diferente. E o cliente, tão logo, tem a consciência e fechar o orçamento com esse eletricista. Existem técnicas também de fechamento de orçamento, tá certo? Porque você deu um orçamento, o outro eletricista deu orçamento, e existem eles orçamentos aí no mercado. Mas o seu orçamento ele tem que ser um orçamento de sucesso. Tem uma técnica de fechamento que você vai utilizar. Não tem como eu passar tudo isso aqui por causa do nosso tempo. Também não é o local apropriado para isso, tá certo? Mas eu estou te dando aquilo, essa informação, essa proposta. Como ganhar dinheiro com instalações elétricas a partir do zero. Então, se você seguir esses passos, você já vai começar a ganhar dinheiro com instalações elétricas. Existem 3 formas de, aproximadamente, que mais utilizam. Existem N formas, mas as mais utilizadas, tá certo? Forma de cobrar. Então a primeira é por ponto. O eletricista ele cobra por ponto. O eletricista ele cobra por hora, tá certo? Hora de trabalho. E o eletricista ele cobra por dia, tá certo? Dia ou empreitada, tá certo? Empreitada. Tem estados aí que conhecem como empreitada diária, tá certo? Por ponto, né? Ele vai fazer um serviço para vocês entenderem, né? Para vocês entenderem. Instalação de uma tomada, tá certo? Tomada. Ele vai instalar uma tomada, ele cobra um ponto, tá certo? O eletricista ele vai instalar um chuveiro, tá certo? Ele cobrou ali um ponto, né? E uma lâmpada, é um interruptor, ele vai instalar uma lâmpada, tá certo? Quero que você instale uma lâmpada aqui para mim. Ele cobrou um ponto, certo? Então, é um meio em que o eletricista ele cobra, tá certo? Então, ele vai fazer um orçamento baseado no ponto, tá certo?
E o outro é por hora. Então, ele vai fazer o orçamento baseado na hora. Então, para ele fazer um serviço, ele só trabalha por hora. No caso do eletricista, vamos citar um exemplo, que ele vai instalar um chuveiro, tá certo? Chuveiro, tá certo? Chuveiro, tá certo? E o eletricista, ele gosta de trabalhar por hora. Esse eletricista gosta de trabalhar por hora. Ele vai calcular quanto tempo ele gasta para instalar um chuveiro. 30 minutos, 20 minutos, 50 minutos, 1 hora. E aí ele vai fazer um cálculo baseado na hora dele, tá certo? E aí ele vai trabalhar por hora. Não, a minha hora eu só trabalho por hora, a minha hora é X. Ele vai trabalhar por hora porque ele entende que é vantajoso para ele trabalhar por hora do que por ponto, né? Então, todos esses serviços aqui individuais trabalham por hora, tá certo? Eletricista, tem eletricista que trabalha por hora. A hora é importante para o eletricista ele ter o cálculo, mas uma coisa que eu vou passar aqui a fundo, que o eletricista deverá calcular também, tá certo? Então a hora ele calcula por hora. E o dia ele vai trabalhar na empreita. Ele olha uma casa, tá certo? Vou dar um exemplo hipotético aqui, tá certo? Vou dar um exemplo hipotético aqui, que aqui é uma casa, tá certo? Exemplo aqui, um exemplo de uma casa. Imagine que essa casa aqui, né, é um exemplo só, é um exemplo, tá certo? Eu tenho aqui um quarto, eu tenho uma lavanderia, tá certo? Uma lavanderia aqui, eu tenho quarto, uma lavanderia, uma copa e uma cozinha, tá certo? Uma cozinha aqui, aqui um quarto, aqui é uma lavanderia, tá certo? Aqui a sala, aqui a cozinha, aqui a copa e vamos colocar um banheiro aqui. Aqui é o banheiro, tá certo? Ali é o banheiro. Meu banheiro está naquele corredor ali. É hipotético. E o eletricista, ele olha isso aqui, ele tem que fazer a instalação elétrica dessa planta elétrica, tá certo? E vamos supor que aqui está o quadro de distribuição, tá certo? Aqui está o quadro e daqui vai migrar tudo, onde tudo vai começar, tá certo? Vai dali, vai daqui, a energia vem aqui, ele vai ter que instalar uma tomada, 2 tomadas, 3 tomadas, 4 tomadas, 5 tomadas, ele vai ter que instalar 6 tomadas, tá certo? Aqui vai entrar o fase, vai entrar o neutro, vai entrar o terra, e aí vai entrar aqui, tá certo? E daqui ele vai ramificando o circuito. Aqui eu tenho o circuito 1, circuito 2, aqui eu tenho o circuito 3 e circuito 4, e aí ele vai fazer toda essa instalação elétrica, tá certo? E aí ele vai fazer os cálculos na diária dele, tá certo? Ele vai olhar aquela planta e falar assim, ó, então, é um exemplo, né? Então, para me fazer essa instalação elétrica, né, eu trabalho por dia, eu preciso falar isso para o cliente, eu trabalho por dia, então, um exemplo hipotético desse daí é na parte da enfiação, tá certo? Onde eu vou lançar os cabos. Na enfiação, eu vou contar aqui e tal, eu vou gastar, casa de tantos metros, eu vou gastar 3 dias, né, na enfiação. Eu vou ter que gastar agora no acabamento, no fechamento, né, no fechamento. Fechamento imagine essa planta aqui, que é hipotética, tá certo? Ele lançou todos os cabos e agora ele precisa de fechar as caixinhas e fechar tudo, tá certo? Inclusive o quadro de distribuição. Então na parte de fechamento ele fala, não, eu gasto mais 4 dias, tá certo? E agora vem a parte de acabamento, que é a parte da iluminação, né? Colocar spot, acabamento, colocar os spots, furar o gesso, fazer os acabamentos da sanca de LED, tem que fazer toda a estrutura elétrica, passando, deixando tudo no acabamento. Ele falou, o acabamento eu gasto mais 2 dias, tá certo? E aí ele faz a conta dele aqui, tá certo? Então ele vai fazer essa conta dele aqui, tá certo? 6. Ele vai fazer essa conta dele aqui, certo? E ele vai achar que 9, tá certo?
Então ele vai achar 9 dias. 9 dias. Para me fazer essa instalação. Ele trabalha por dia. Tá certo? É só um apanhado aqui para dar uma pincelada, tá certo? Então ele trabalha por dia, por empresa. Ele tem a noção e capacidade, porque esse eletricista aqui já é um eletricista mais raiz, ele já tem a visão, ele está lendo uma planta elétrica, tá certo? Ele detém esse conhecimento de leitura de plantas, isso aqui eu passei bem rápido, então ele detém a leitura da planta elétrica, então ele sabe, né, as dificuldades que tem lá dentro da planta elétrica, então ele consegue prever isso, que 9 dias ele vai fazer, aí ele é um eletricista mais experiente, então ele já coloca aqui mais 2 dias de imprevisto de obra, tá certo? E aí já vai para 11 dias, ele coloca mais um dia de algum imprevisto, ele fala para o cliente o cálculo dele em cima de 12 dias. Eu vou gastar 12 dias, né? 12 dias para fazer essa instalação elétrica. Mas esse eletricista, ele já tem na cabeça dele, o mindset dele já está formado para quê? Que ele tem 3 dias só para enfiação, tá certo? Então nesses 3 dias da enfiação ele vai pegar o ajudante dele ou ele mesmo e vai para cima, tá certo? Ele vai lançar fio, ele sabe que ele tem 3 dias para fazer esse serviço. Ele sabe que para fechar as tomadas, as caixinhas, fechar o quadro de distribuição, ele vai para cima. Ele tem 4 dias para fazer isso aí, tá certo? E também no acabamento ele tem 2 dias. E logo ele vai ter cerca de 3 dias aí para uma eventual coisa. Ele pode dar um bônus aí para o cliente, ele pode fazer N coisas, mas ele tem uma folga ainda, tá certo? Então, o eletricista ele precisa de ter os níveis. Aqui, propriamente dito, aqui são os entrantes, tá certo? A maioria deles, né? São os entrantes, tá certo? Os eletricistas entrantes, geralmente entra por aqui, né? Tomada, chuveiro, lâmpada, tá certo? Entra aqui, vai aprendendo, vai galgando, depois vai por dia, né? E aí vai mesclando, né? Vai mesclando. Você pode falar assim, professor, qual que você trabalha? Tem que trabalhar com os 3, tá certo? O eletricista ele trabalha com os 3, ele trabalha por hora, por ponto, por dia, ele tem esse domínio, né? Ele sabe fazer o cálculo. Então, isso que eu estou passando para vocês aqui uma informação, tá certo? E você, certamente, se você pegar essa informação, vai abrir sua cabeça, mas eu tenho um treinamento completo sobre isso daqui, tá certo? Onde você realmente vai aprender esses cálculos aqui, essa visão, mas de uma maneira detalhada e concisa, tá certo? Você não vai ter dúvida. Então, quando você entrar para dentro do curso e após 7 dias liberar para você as 3 aulas bônus, isso tudo que eu estou passando para você aqui são 3 aulas bônus que vão alavancar sua carreira, né? Eu falo isso com propriedade. Você já pode ver aqui alguns pilares aqui, né? Não tem como eu passar todo o conteúdo. Para você ter uma ideia, só a aula de foco no lançamento é mais de 40 minutos de aula. Mais de 40 minutos de aula. As outras aulas de marketing, de aula, você vai gastar umas 2, 3 horas só disso aqui. De 2 horas a 3 horas. Fora as informações que nós temos lá dentro do curso, com as aulas ao vivo e tudo. Mas o foco é isso aqui, né? Se você usar isso aqui, certamente você vai levantar dinheiro, ganhar dinheiro com instalações elétricas. Tá certo, pessoal? Você que ficou até o final aí, eu gostaria de falar para você que mais embaixo, se você olhar aí mais embaixo, né, vai ter um link, tá certo? Você vai estar sendo redirecionado para um grupo nosso do WhatsApp, tá certo? Você vai estar entrando lá no grupo do WhatsApp, e lá dentro do grupo do WhatsApp, você dá um oi quando você entrar lá e solicita um PDF disso que a gente passou aqui, né, sobre o orçamento elétrico. Tem um PDF lá esperando por você lá, tá certo? Então mais abaixo aí tem um link, você vai estar sendo redirecionado para o grupo nosso do WhatsApp, tá certo? O grupo VIP lá do curso Elétrica Prática Online. Quando chegar lá, você solicita, fala assim, eu vim da aula, né, da aula Como Ganhar Dinheiro com Instalações Elétricas, e eu queria o PDF do nosso
Orçamento elétrico, foco no orçamento, tem um PDF com e essas dicas aqui, algumas outras dicas para você que vão te ajudar e te orientar aí, 100% de graça, não vai pagar nada, tudo. Tá certo? Se ficou alguma dúvida, tá certo? Vai lá no grupo lá, e lá no grupo a gente também vai estar respondendo algumas coisas, mas o nosso foco sempre é no curso, tá certo? Aproveita a oportunidade, não perde a oportunidade, que o curso ainda está com um preço especial e ainda numa turma promocional. Tá certo? Forte abraço, fica com Deus, sucesso, saúde e sucesso para você, eletricista, sucesso na sua carreira. Seja você também o eletricista de sucesso. Seja você também um eletricista que saiu do básico a ter sucesso em instalações elétricas. Forte abraço, eu te espero lá dentro do grupo lá. Forte abraço.